Olá, queridos! Bem-vindos para a nossa aula de revisão de recuperação. Espero que vocês não estejam assistindo essa aula, que tenham sido aprovados aí, gabaritado a avaliação. Mas tudo bem, se alguém ficou, não tem problema. Vamos estudar mais um pouquinho e você faz a prova então de recuperação que vai alcançar aí a nota que você precisa. Tudo bem? Então vamos lá, dar início à nossa revisão. Aula 16.1. Revisão de recuperação, unidade 1. Vamos abordar, então, a aula 1, concepções de arte, aula 3, linguagens artísticas, aula 9, arte na antiguidade e aula 11, arte no período medieval. Então, estudante, essas aulas que nós estamos revisando serão cobradas, então, na avaliação de recuperação. Muito bem, então vamos dar início na aula 1, só lembrando de forma breve, né? Estamos falando então das linguagens artísticas. No Egito, a arte era dedicada à vida após a morte. Então vocês precisam se atentar a essas características, os objetivos da arte em cada sociedade. Para os egípcios, a arte então era uma forma de dedicar a vida após a morte, principalmente dos faraós, dos familiares do faraó. Então, o estilo era muito rigoroso, as estátuas, né, eram sentadas com mãos no joelho, o homem era pintado com a cor mais escura do que as mulheres, a aparência dos deuses egípcios, né, dos faraós, também dos faraós, eram cabeça de animal, como chacal ou falcão. E tinham como padrão também a lei da frontalidade, cabeça de perfil e ombros para frente. A arte grega, então, tinha como objetivo a busca pelo belo. Isso porque as esculturas dos corpos humanos, que eram de modelos vivos, eram representadas de forma que trazia a beleza do corpo, né? Então, tinham como simetria, né? Muito buscando trazer a perfeição ali do corpo, simétrico, ou seja, o corpo com todas as suas partes, né, com a mesma medida, buscava perfeição. As obras eram realizadas a partir de modelos vivos, também tinha conteúdo religioso, doméstico e funerário, valorização do ser humano. A arte romana foi uma formação cultural influenciada pelos gregos e etruscos, principalmente o uso dos arcos, mestre, então, do mosaico que decorava os edifícios, principalmente da cidade de Pompeia. A arte medieval substituiu, então, a tradição greco-romana pela arte cristã. As artes, então, passaram a ter um enfoque religioso. Vamos, então, para uma questão. Vamos já revisar algumas questões e algumas dessas questões também podem ser abordadas na avaliação. A arte para essa civilização obedecia às seguintes características: simetria, perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário. Então, estamos falando da arte grega. Então, vocês já observaram, né, que todas essas questões aqui estão relacionadas às características da arte grega. Aula 3, linguagens artísticas. Falamos, então, das artes visuais. Tratamos, então, dos elementos das artes visuais, né, como ponto, a linha, a forma de representar, então, um desenho, a pintura, que é o uso de pigmentação, a escultura e gravura. Então, estudante, as artes visuais é um conjunto, então, de representação do mundo real ou imaginário, certo? Pode ser a representação de um fato real ou imaginação do artista. A visão, então, é a forma de avaliação e apreensão das artes visuais. A pintura, você já sabe que pintar, então, é usar pigmentação, cores, né? Várias cores, pigmentos coloridos, num plano bidimensional, um suporte, que pode ser uma tela, uma parede, um mural, enfim. Esses temas são diversos, como vocês já sabem.
depende do interesse do artista. Falamos também da gravura, que é uma forma, né, uma linguagem que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz, como se fosse um carimbo, né? Durante a aula vocês conheceram algumas formas de gravura, então também faz parte da arte visual. Escultura, que é uma linguagem tridimensional, tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Vamos para uma atividade. Uma das primeiras manifestações artísticas consiste na aplicação de pigmentos coloridos, um plano bidimensional. Temas podem ser natureza morta, retrato, paisagens, temas religiosos, fatos históricos ou abstratos. Sobre esse conceito, está correto que se afirma em, ou seja, que linguagem artística é essa? Pintura. Muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos então para a revisão da próxima aula, aula 9. Então vamos falar da arte, aprofundar um pouco sobre a arte egípcia, que tem a relação da arte e religião. Sustentavam, né, os códigos e as regras a ser seguida pelo artista. Então, os egípcios eram muito rigorosos, havia um padrão que é a lei da frontalidade, a forma de representar a figura, corpo de frente e a cabeça de perfil, como vocês podem ver aqui nessa pintura, nesse mural. As pirâmides, né, sobre as construções arquitetônicas. As pirâmides, então, foi uma das maiores, né, monumentos do período antigo. Buscava, então, a perfeição divina imutável. Vamos a uma questão. São os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia. Eram construídas para ser o túmulo do faraó. O corpo do faraó seria ali preservado até este retornar da morte, para viver eternamente. Este conceito se refere às pirâmides. Então, uma questão simples, não está difícil de acertar aí. Muito bem. Próxima aula, aula 11. Vamos então falar da arte no período medieval. Então, estudantes, nós tivemos aí nesse período medieval arte romana, arte bizantina. Então, havia outros povos também, mas os livros de história da arte, sempre destaca, né, a arte cristã, somente dos romanos, porque nesse período a igreja tinha muito poder sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre os senhores feudais, sobre a monarquia, enfim, dominava em todas as áreas. A estética grega foi fundamental para inspirar os romanos, que imprimiram características próprias em pinturas, esculturas, mosaico. Apesar que eles tinham como base a cultura grega, porém eles se desenvolveram também, né? Melhoraram algumas técnicas. Feitas então em murais, as pinturas, com os mitos gregos, as esculturas tinham um toque naturalista com os rostos e trajes. Aliás, eles foram mais realistas do que os gregos. Os mosaicos, uma técnica decorativa no interior dos templos, né, dos palácios. Muito bem. Ainda se tratando da arte medieval, é importante destacar que foi uma arte didática, ou seja, o objetivo era transmitir o conhecimento religioso, conhecimento bíblico. Certo, estudante? Então, a soberania da igreja interfere, então, nas artes, arquitetura, política, cultura, filosofia e guerras. Então, nesse período, a igreja também solicitava, né, muitas obras de artes com a temática histórias bíblicas, para tanto ornamentar as igrejas, as grandes catedrais, e também evangelizar o povo. E o estilo bizantino, também uma arte cristã, era controlada pelo clero, ou seja, pelos padres, os papas, que estabelecia padrões de representação. Sempre era
Cristo, Maria e os apóstolos, né? Essa arte prevaleceu entre os séculos V e XV. O estilo bizantino tirava a liberdade do artista, porque ele tinha que seguir o padrão. Qual era o padrão da arte cristã bizantina? Tinha que manter ali a posição do corpo, né? Sempre Maria ou Jesus ao centro, né? O rosto sempre tinha que ter aquela expressão de santo, de espiritualidade, não havia expressão, por exemplo, de alegria, era sempre expressão mesmo de tristeza, de dor. As proporções tinham que ser conforme a igreja permitia, as cores usadas, e também com o objetivo de evangelizar. Muito bem, vamos para uma próxima questão. O início da Idade Média é caracterizada pela queda do Império Romano, em 476. Sofreu influência dos gregos, os romanos, os persas e árabes. A soberania da Igreja interfere, então, na arquitetura, política, cultura, filosofia e guerras. Sobre as características da arte bizantina, considere as acessões corretas. Muito bem, estudante, então agora é interessante que você preste atenção na leitura dessas acessões e quais estão corretas em relação à arte bizantina. A arte era rigidamente controlada pelo clero, que estabelecia padrões de representação somente para o imperador. O estilo tirava a liberdade do artista. Então, são características que vocês precisam buscar lembrar o que foi estudado durante a aula. Algumas são mais fáceis, né? Sabemos que na arte cristã, o estilo cristão, e também como em algumas sociedades antigas, o artista não tinha liberdade, ele pintava conforme era solicitado. Tinha que seguir, então, o padrão, posição do corpo, as proporções, as cores usadas. O objetivo era o quê? Evangelizar. Então, vamos para a alternativa dessa questão. Letra C, 2, 3 e 4. Então, incorreta somente a 1. Essa palavra somente aqui, ó, induz ao erro, que as obras de artes, né, eram padrões de representação somente para o imperador. Não? Então, essa frase aí já exclui a questão. Essas são as referências e vocês já vão para a avaliação. Muito bem, queridos, concluímos então a nossa revisão. Foi uma revisão rápida, porém com algumas questões, que ajuda vocês a lembrar um pouquinho mais o conteúdo. Espero que vocês agora consigam, né, responder a prova, é só fazer uma leitura com muita atenção, como eu já disse em outras aulas. Busca lembrar ali as características, o período, tenta lembrar algumas obras, né, relacionadas àquele estilo artístico, né, conforme os períodos. Vocês observaram aí que vamos só abordar, né, um pouco sobre a arte na antiguidade, algumas concepções de arte que também desse período antigo e medieval. Então, não está difícil, estudante. Então, tem muito conteúdo, muitos conceitos diferentes, certo? Então, a unidade 1 ela está bem organizada, vem desde o início falando da arte medieval, da arte primitiva, passando pelo período antigo, medieval, até o Renascimento. Então, vocês vêm acompanhando aí, né, as mudanças dos estilos, as técnicas utilizadas, os objetivos também, né, da arte. Né? Então, não está difícil. Eu creio que vocês vão conseguir. Então, eu desejo sucesso, foco nos estudos e nos encontramos, então, na próxima unidade. Obrigada pela atenção. Até lá.